Graça e paz. O texto de hoje, para nossa reflexão, Salmo 23, versículo 1 até o versículo 6, diz a palavra: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos, eu queria chamar a sua atenção para uma frase no versículo 4 que diz assim: porque tu estás comigo. O grande diferencial na vida de Davi era a certeza que Deus estava com ele. Era a certeza que Deus ia com ele em todas as suas batalhas, em todas as suas guerras. Observando esse texto, também Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você esteja passando por momentos dificílimos na sua vida e a palavra de Deus esta manhã é: Deus é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Nós somos muito imediatistas, né? E muitas vezes, além de imediatistas, nós temos a mania de querer que as coisas sejam palpáveis, ou seja, sejam materializadas, que a gente possa tocar, pegar, ver acontecer. Enfim, nós somos seres humanos e temos essa característica do imediatismo, do querer, do pegar, do ver, do que aconteça aqui agora, nessa verdade. E é interessante que Davi diz assim: olha, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A maior fortaleza, a maior arma, a maior certeza que você e eu, nós temos que ter no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, é a certeza que Deus está conosco em qualquer situação, em qualquer circunstância. Precisamos manter viva essa certeza que Deus está conosco. Davi era um homem de guerra, Davi passou por muitas dificuldades, eu não vou entrar porque levaria muito tempo, mas Davi foi experimentado em todas as áreas da sua vida, em muitos aspectos da sua vida, desde os aspectos materiais até os espirituais mais profundos, o trabalhar de Deus. Mas ele tinha uma certeza na sua vida que era inegável. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Ele começa o salmo dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma certeza que somente aqueles que têm certeza que Deus está com eles pode confiar ou ter esse grau de confiabilidade em Deus. Aquele momento que talvez você esteja olhando, está faltando o salário, o pão de cada dia, a saúde, o dinheiro, as provações são as mais terríveis, os desafios são os maiores possíveis, mas você abre a sua boca e diz: eu vou vencer. Deus vai abrir, Deus vai agir, Deus vai mudar. Há um milagre acontecendo. E você fala isso não porque você esteja vendo o milagre aqui palpável, você esteja pegando ou esteja na sua frente, não, no mundo material, não. Você está chamando pela fé a existência do seu milagre, da sua bênção, daquilo que você colocou no seu coração. E por que você faz isso? Porque a fé só existe no coração daqueles que têm a certeza que Deus está com ele. A Bíblia diz que a fé chama a existência o que não existe, que a fé é o firme fundamento de quem crê, mas não vê, né? É algo assim, no mundo espiritual você chama a existência o seu milagre, você chama a existência aquilo que você deseja para a sua vida, aquilo que Deus colocou no seu coração. E somente faz isso quem tem a certeza que Deus está com ele. E ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele primeiro diz que Deus é o pastor e que nada vai faltar. Eu sempre digo que muitas vezes a presença de Deus não significa que você não esteja passando por lutas. Às vezes você está vivendo o caos, o deserto, mas você tem a certeza da presença de Deus. Às vezes você está vivendo abundância, a mesa farta, não tem problemas, mas você está vivendo uma ausência de Deus. E o que mais satisfaz a nossa vida não são os bens materiais, não é a ausência de desafios, de problemas, de provas, de desertos, de caos. Não, o que satisfaz a nossa vida não é a abundância, o ter, o possuir, o fazer, o ter sucesso, o estar no... Não, isso não é, na verdade, aquilo que preenche a sua vida. Não é isso que faz você ter a certeza se Deus está ou não está com você. Deus está com você tanto no momento da bênção, da abundância, da mesa farta, do sucesso, do milagre, como Deus também está com você em meio ao caos, ao deserto, à prova, os desafios. E Davi tinha essa certeza, diz, ainda que esteja faltando tudo, eu tenho certeza que Deus está comigo, porque Ele é o meu pastor. Quer dizer, ele tinha uma certeza intrínseca dentro dele que Deus estava com ele. Esse é o maior segredo. E ele diz, olha, diante das circunstâncias adversas, diante dos problemas, diante dos desafios, diante da vida humana, o homem precisa descansar na certeza que Deus está com ele. E o verso 2 e 3, fazendo aqui uma análise simples, ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquila. Isso quer dizer que a presença de Deus, a certeza de Deus, lhe leva ao descanso. Preste bem atenção, quando você não tem a certeza da presença de Deus, a sua vida fica desestabilizada. Em outras palavras, você passa a viver de momentos, de circunstância. Se aquilo ali der certo, Deus está comigo. Se eu resolver aquilo, Deus me abençoou. Se eu tiver vitória naquela circunstância, naquela situação, Deus me abençoou, Deus está comigo. Né? E aí você vive uma vida movida pelos sentimentos. Certo? E fé não é só sentimento, fé não é só emoção, fé é certeza, é convicção, apesar de. Então, o que Davi está dizendo é que o Senhor é o pastor dele, independente da situação, da causa que ele está vivendo. Ele tem a certeza que Deus está com ele. E aí ele diz que isso traz à vida dele um descanso. Né? Então, o ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem a capacidade de ter a certeza que Deus está com ele, que vive essa convicção, ele descansa em Deus apesar das lutas, do caos e do deserto. Certo? Eu não sei que tipo de situação você está passando, eu sei as minhas, mas eu não sei que tipo de provação, de caos, de deserto, de perseguição, porque você tem inimigos espirituais e você tem inimigos materiais. Uma vez eu conversando com o pastor, ele dizia, eu não sabia que eu tinha inimigos, porque eu achava que todo mundo gostava de mim, eu achava que as pessoas todas me abençoavam, e eu achava que eu não tinha inimigo. E eu descobri que eu tenho inimigo. Eu sempre gosto de orar e dizer, Senhor, me livra dos inimigos que são ocultos e daqueles que são conhecidos. Porque os conhecidos a gente se precavê, mas os ocultos ninguém sabe, né? São aqueles que armam laços para a nossa vida, são aqueles que nos perseguem nas escaladas da noite, são aqueles que desejam o nosso mal. Nós não temos que guardar mágoa, nós não temos que desejar o mal, mas nós temos que orar pedindo a Deus a proteção para que Ele nos guarde dos inimigos que são ocultos e daqueles que são conhecidos. E Davi, ele tinha muitos inimigos, ele tinha muitos desafios, e ele descansa em Deus porque ele está certo que Deus está com ele. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo de Saul. Ele estava, na realidade, vivendo um momento difícil na vida dele. E o que ele deixa para nós nesse texto é que a certeza da presença de Deus, a certeza da confiança que Deus está conosco, faz nos guiar pelas veredas da justiça, né?
por amor do seu nome. E essa certeza da presença de Deus nos faz descansar, apesar de tudo que nós estejamos passando. Em outras palavras, você não precisa ver acontecer para crer, para ter certeza que Deus está com você. Você descansa. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa há alguns anos atrás sobre o que é esperar em Deus, descansar em Deus, ter certeza que Deus está com você. E isso é muito forte, porque muitas vezes a gente está fazendo uma campanha de oração, orando, pedindo algo a Deus, jejuando, consagrando, buscando. E às vezes a gente está colocando determinadas situações e circunstâncias diante de Deus, e muitas vezes a gente fica inquieto, há uma ansiedade muito grande, há uma inquietação muito grande para que aquilo seja resolvido, para que Deus fale e traga uma resposta. E muitas vezes a gente começa a falar e conta para um, conta para outro, e isso é uma arma que o diabo usa para que eu e você não descanse no Senhor. O Salmo 34 diz assim: descansa no Senhor, certo? E espera nele. O que é descansar no Senhor? É dormir na tranquilidade que a resposta, que a solução, que aquilo que você colocou diante dele vai acontecer. Independente de qualquer coisa, a vontade de Deus, o agir de Deus, o querer de Deus vai prevalecer na sua vida, né? Algo muito forte diz assim, olha, nós precisamos entender que esse descansar em Deus é muito mais do que é só orar. Né? Tem gente que fala muito, conta para quem não deve, não guarda o seu segredo. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, né? Fica buscando de igreja em igreja, de profeta em profeta, de pastor em pastor, né? Fica naquela ansiedade, e isso muitas vezes atrapalha o agir de Deus na sua vida, atrapalha o agir de Deus no seu caminhar. O Salmo 37 diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Aí no versículo 7 do Salmo 37, ele diz assim: descansa no Senhor. Quer dizer, antes de Deus agir no seu desafio, no seu deserto, no meio do caos que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma atitude de descansar, ou seja, de se tranquilizar. Quando você entrega algo a uma pessoa, você entrega porque você confia. Quando você, por exemplo, chega para alguém e diz assim, olha, pega esse cheque, pega essa barra de ouro, pegue essa encomenda, leve e entregue a fulano. Você tanto está confiando em quem você está mandando levar, como você está confiando a quem você vai entregar. E quando você tem um relacionamento com a pessoa, seja esposo, marido, namorado, noivo, você confia naquelas pessoas, você confia seus segredos, você confia o que você tem de mais precioso, a sua vida, porque você tem um relacionamento e você ama. A mesma coisa é com Deus. Quando você conhece Deus, tem certeza que você está com Ele, você confia nele independente de qualquer coisa. Entendeu? Mesmo que você ache ou pense ou imagine que o deserto, a sua causa é muito difícil, mas você entregou na mão de uma pessoa que você confia. Você entregou e deixou lá. Você não ficou monitorando, preocupado. Quando você confia, você confia. Né? Confiar em Deus é entregar, é deixar na mão dele e esquecer. É mais ou menos isso que uma pessoa me ensinou. Você entrega na mão de Deus e esquece. Não é esquecer no sentido de não orar, de não buscar, de não estar intercedendo, mas no sentido de ansiedade, de preocupação. Davi tinha essa confiança quando ele entregava as suas lutas e os seus desafios na mão de Deus. Encerrando, ele diz no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Imagine, eu e você, que um dos momentos mais difíceis para o ser humano é a morte. Ninguém consegue ver a cara feia da morte sem temer.
Essa é a verdade. Por mais crente, homem de Deus, mulher de Deus, por mais certeza que você tenha da vida eterna, você esperneia para viver. Porque a vida é inerente a nós. Nós somos seres que queremos viver. Nós somos muito apegados à matéria, à terra. A gente sabe que vai para o céu, que é salvo, que crê em Jesus, mas a gente quer estar aqui, né? A gente quer viver. Hoje o evangelho que ele está sendo pregado é aquele evangelho de muita bênção, prosperidade, as pessoas pensando muito na terra, em ficar aqui. O céu hoje é uma coisa que as pessoas deixam um pouco em segundo plano, que não é verdade. Né? Nós precisamos buscar as coisas lá de cima, as coisas do alto, buscar as coisas do céu, porque nós somos do céu e é para lá que nós vamos. Aqui é apenas forasteiro, é uma chuva que nós estamos passando. Né? A vida é a vida eterna. E Davi diz assim, olha, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Gente, isso é muito forte. É a certeza que Deus estava com ele em todos os momentos e mais ainda, no pior momento da vida de um ser humano. Ou seja, talvez você hoje esteja enfrentando um problema, esteja no leito do hospital, está ouvindo essa palavra, talvez você perdeu o seu ente querido, você está de luto, talvez você perdeu todas as suas coisas, todos os seus bens materiais, enfim, você deve estar passando por lutas como todo ser humano passa. E talvez você recebeu um diagnóstico de uma doença incurável, enfim, eu não sei que tipo de desafio você está vivendo. Davi dizia, olha, ainda que você esteja no vale da morte, ou seja, com o pé na cova, ainda que você esteja vendo a morte, ele dizia, ainda que eu esteja passando por tudo isso, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A maior certeza na vida de um ser humano é a certeza da presença de Deus. Se você estiver com Deus, Davi dizia, com meu Deus eu salto muralhas. Davi tinha essa convicção que Deus estava com você. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Deus está com você. Independente de você não estar vendo as coisas andarem ou estarem como você gostaria que estivessem, Deus está com você. A Bíblia diz que os planos, os projetos são dos homens, mas o realizar é do Senhor. É Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. É Ele que sabe o tempo certo de agir na nossa vida, nas nossas causas, nos nossos desafios. É Ele quem abre e é Ele quem fecha. É Ele quem levanta e é Ele quem derruba. É Ele quem exalta e é Ele quem humilha. É Ele que fere e é Ele que cura. É Ele que abençoa e está abençoado. Então, quando nós temos essa certeza que Deus está conosco, Davi diz que até uma mesa Deus prepara diante dos nossos inimigos. Deixa eu terminar dizendo uma coisa, Deus vai preparar a tua mesa diante dos teus inimigos, diante daqueles que desejaram a tua derrota. Pastor, mas isso é vingança? Não. Deus vai te honrar para que tu possa honrar eles. Aleluia. Deus vai abençoar a tua vida de tal forma que aqueles que não acreditavam na tua vida, no teu projeto, no projeto de Deus, naquilo que tu colocou, eles vão passar a acreditar. Haverá uma mesa, Deus vai fazer você sentar no meio dos príncipes, Deus vai te tirar da obscuridade, Deus vai te tirar do anonimato, Deus vai te honrar na frente de todos. É isso que Deus está dizendo. E Ele diz, olha, e vai derramar o óleo sobre a tua cabeça. Deus vai trazer o óleo, trazer a unção, trazer o milagre, trazer a renovação, vai te sentar na mesa com aqueles que não acreditavam, vai te honrar no tempo oportuno. A única coisa que você tem que ter certeza, interesse na sua vida é que Deus está com você. O Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. A presença de Deus, ela supre todas as nossas carências e necessidades. A presença de Deus substitui tudo que você possa imaginar nessa vida. O apóstolo Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, em Deus, eu sou mais do que vencedor. Isso vem nos dizer que essa presença dele é a alegria que você precisa e que não tem quando você olha para a sua situação.
É a paz que você precisa e você olha e não tem para a sua situação, você tem nele. Então deleita-te no Senhor, espera nele, descansa nele, confia nele, te apropria dessa palavra. Deus está comigo, porque Deus está comigo, eu enfrento o exército, eu enfrento a enfermidade, eu enfrento o problema da minha família, dos meus filhos, eu enfrento o problema financeiro, eu creio que Deus já abriu, eu tomo posse, eu declaro o milagre de Deus, mesmo que ninguém creia, que ninguém esteja vendo, que todo mundo ache impossível. Eu sei que Deus está comigo, Ele é o Deus que abriu o Jordão, Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que parou o sol e a lua para abençoar os seus filhos, Ele é o Deus que cuidou do seu povo no deserto, Ele é o Deus que deu a Canaã por herança à sua geração preferida. Preste bem atenção, você tem que se apegar naquilo que Deus é e representa para você, não no seu problema, não no seu desafio, não no seu milagre, mas na promessa e na certeza que esse que você confia, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, pediu, ou do que aquilo que você está colocando na presença dele. Tenha Deus como pastor da sua vida. Coloque ele no centro da sua vida. E coloque esta palavra que Davi tinha, a certeza. Moisés, quando foi convocado para ir libertar o povo, ele disse: Senhor, o Senhor vai comigo? Né? Um rei em Israel disse certa vez: se a tua presença não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Então, o diferencial na nossa vida é ter a presença de Deus. A presença de Deus é a presença da unção, do discernimento, do milagre, da paciência, do domínio próprio, da prudência, da autoridade, do poder. Sabe? É aquela presença que nos reveste, nos capacita para vencer os desafios e estarmos preparados para cumprir o propósito que Deus tem colocado na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida abundantemente em Cristo Jesus e que você possa, diante de qualquer circunstância, saber que talvez não esteja acontecendo do jeito que você queria, aleluia, mas Deus está com você. Pai, nesse momento, nós abençoamos a vida de dezenas de pessoas e milhares de pessoas que vão ter acesso a essa palavra. Que a tua presença, Senhor, seja constante na minha, nas nossas vidas. Que a tua graça seja derramada e que essa presença venha trazer a paz, a alegria, a felicidade, a certeza, a convicção que o Senhor fará o melhor por cada um de nós. Nós abençoamos essa vida em nome de Jesus e declaramos toda sorte de bênção para a glória de Deus. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe a tua vida e Deus está com você. Nunca esqueça, Deus está com você. Em qualquer situação, Ele está com você. Amém.